Bom dia para vocês, eu sou o Rogério, tenho 29 anos de idade, primeiro eu gosto de me apresentar. Eu sempre falo que é muito interessante você saber quem está falando com você. Eu moro aqui pertinho, moro na entrada de Nova Campinas, lá perto do Monte do Azeite. Todo mundo é daqui de perto ou todo mundo é de muito longe? Vocês são daqui de perto também? Daqui de perto onde? Nova Campinas, Jardim Angá? Jardim Angá? Barro Branco, Jardim Rotzen? Santa Cruz da Serra? Santa Cruz da Serra ali, Santa Cruz da Serra. Ali. Ali, né? Bom, eu sou psicólogo da Fundação Moody's, tá? Atualmente sou mestrando em intervenções sociais e comunitárias. Sou mestre também especializado em psicologia clínica e psicanálise, tá? Atuei durante muito tempo como psicólogo educacional, ministrando assuntos relacionados a desenvolvimento humano para o programa de aprendizagem. Tá? Atualmente, eu trabalho com a psicologia social e comunitária voltada à psicossocial na Fundação Moody's, levando a psicologia ao conhecimento da saúde mental e também fazendo atendimentos psicossociais a jovens aprendizes, estagiários e por aí vai, de acordo com o que a nossa parceria solicita. De acordo com aquilo que a Valéria me traz, que a Cassandra me trouxe dessa vez, que são assuntos bem interessantes. Então, durante o nosso discurso aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se tiverem alguma pontuação a fazer, podem fazer também, certo? Esse aqui, depois eu vou deixar disponível de novo, tá? O meu LinkedIn, a minha rede de apoio, onde eu consigo publicar meus artigos ou assuntos diversos para o pessoal ter acesso, de uma forma mais facilitada também. Bom, antes, todo mundo está com o celular? Todo mundo está com o celular aí? A internet está conectada? A primeira coisa que eu vou começar com vocês é o seguinte. Se não tiver internet, podem acessar aquele Wi-Fi ali, ó. Tá? A rede e a senha está disponível para vocês. Antes de mais nada, isso aqui é um teste psicológico, tá? Ele é bem rapidinho, bem tranquilo. Só vocês lerem o QR Code e já vai dar a resposta automática aí no celular de vocês do que vocês fizerem. Bom dia, tudo bom? Que teste é esse, Rogério? É um teste relacionado a nível de ansiedade e estresse, ou fadiga. Enquanto o pessoal vai terminando, vocês vão ver que para quem já tem o resultado, que é uma barrinha colorida, certo? Que é do verde ao vermelho. Quem aqui a barrinha não andou nem um pouco? Não chegou nem no verde escuro, nem no verde claro. Ninguém, gente, ficou no zero? Ninguém ficou no zero? Ninguém ficou no zero ali, 0 a 0? Ninguém? Quem chegou ali no verde claro, amarelo? Oi? Qual? Tá ótimo, tá 0 mesmo, ó. Chegou 0. Aqui tá no verde, no estresse, No estresse já tá chegando no verde escuro já. Oi? Deixa eu ver. Vocês fizeram o teste? Iniciar o teste. Você já tinha feito? Não. Iniciar o teste. Agora sim. Respondendo aqui de acordo com a perguntinha aqui em cima. Isso aí. Esse teste aí é um teste, ele é básico, tá? Ele não dá 100% da certeza, mas ele dá um paralelo do que está acontecendo com a gente. Tá? O dele foi o único que deu no 0 até agora para características relacionadas à ansiedade. Mas o dele deu bem alto em relação ao quê? Ao estresse. Esse estresse pode ser relacionado à fadiga, entre outros pormenores da nossa vida. Tá? Essa escala, ela nos mostra um pouquinho desse contexto. O que está acontecendo com a gente nesse exato momento? É a ansiedade que está mais alta? É o estresse que está mais alto? E aí eu começo a entender o que está influenciando na minha vida. Tá? Eu não vou ter tempo de analisar a cada um de vocês, mas durante a palestra vocês vão depois ler isso daí de novo, depois vão se atentar a esse processo do que está acontecendo com vocês. Tá? Porque antes de tudo, eu preciso entender o meu corpo e entender o que está acontecendo. Na área da saúde é exatamente assim. Por exemplo, alguém aqui já teve febre? Febre. Febre. É legal? É bom? É ótimo? É um sinal? Sim. Alguém aqui já ficou com o olho? Espasmo muscular. É bom? É interessante? Não. Isso é o quê? Um sinal. Vamos lá. Alguém aqui tem cãibra? É um sinal? Alguém aqui tem cãibra aqui?
Na área da papada, alguém já teve? Isso aqui é um sinal, né? Alguém aqui tem dor na sola do pé, né? Existe a dor por estafa, por estar em pé o tempo inteiro, e existe uma dor que ela é meio diferente. Ela aparece com microagulhas na sola do pé. Parece que você está pisando em agulha, né? Porque tem aquela estafa que é de estar em pé, cansado, no ônibus, transporte, no dia de trabalho, e tem aquele outro que é por estresse emocional, tá? E aí vai ademais, dor no joelho, dor na coxa, dor nas costas, ombros pesados, né? Ombro pesado geralmente é uma coisa que é muito notória. Ombro pesado geralmente é caracterizado a estresse massivo. A pessoa está muito estressada, né? Ou, por exemplo, às vezes a pessoa vai dormir muito tarde e ela sabe que ela tem que dormir muito cedo, mas ela não consegue. A gente tem um sinal ali acontecendo. Às vezes a pessoa começa a acordar entre 3 da manhã todo dia, né? Ou ela acorda sempre muito cedo, ou ela acorda várias vezes durante a noite. Isso também é um sinal. Que tipo de sonho que eu estou tendo? É pesadelo ou não? Sinal também. Como está a minha alimentação? Ah, Rogério, eu não consigo me alimentar no horário que eu deveria. Né? E toda vez que eu vou comer, estou com fome, boto minha comida e não consigo comer. Também é um sinal. Se eu for continuar falando aqui, né, vai vir uma patacalhada de sinais aí que acontecem com a gente. Então a primeira coisa é conhecer o seu próprio corpo. Entender que a questão relacionada à saúde mental afeta o corpo assim como a febre. Ou, por exemplo, tem febre que é causada exatamente por questões emocionais, né? Ou gastrite, úlcera, o câncer, ele é uma doença também que ele é atraído justamente por esse aspecto, né? Processos depressivos profundos, eles nos trazem uma diversidade de doenças. Estresse, por exemplo, picos de estresse. Quem já teve aquele pico de estresse que quase explodiu? Né? Porque a gente faz um estudo bem básico, que a gente vai entender que no Brasil, no Rio de Janeiro, por aí afim, que eu vou falar do país onde a gente vive, né? Dentro desse aspecto, a gente tem muito estresse. Muito estresse relacionado ao trabalho, muito estresse relacionado ao dia a dia, muito estresse para tomar decisão, para decidir alguma coisa. Sempre é um problema decidir alguma coisa, né? Só que o estresse ele é diretamente associado ao coração. Quando você tem pico de estresse demais, isso elimina 1 milhão de células cardíacas, né? E aí a gente vê um advento de, por exemplo, no Rio de Janeiro, jovens com a minha idade, entre 25 e 32 anos de idade, já iniciando o tratamento cardíaco para pressão alta. Né? Por quê? Por conta dos picos de estresse. Estresse também é emocional. Se eu não cuido disso, eu vou adoecer em outros aspectos do nosso corpo também. Foi até aí, gente? Deu para associar algumas coisas? Alguém tem alguns sinais e sintomas aí do que eu falei? E outros também que eu não falei? Por exemplo, às vezes na ansiedade, a gente sente um bolor na garganta. Às vezes na ansiedade, a gente fica enjoado, dor no peito, parece que eu vou infartar, né? O coração bate estranho, bate diferente, pensamento poluído, é uma coisa que acontece muito, né? Pensamentos poluídos da ansiedade, um exemplo bem básico é o seguinte, todo mundo aqui já pegou ônibus, hoje em dia a maioria é janela fechada, né? Mas o ônibus que a janela abre tem uma coisa interessante, na ansiedade, como que a gente chama de pensamento poluído? É um sintoma bem característico, que são pensamentos que invadem a nossa cabeça e atrapalham o nosso dia, tá? Você está lá sentado no banco do ônibus, mexendo no celular, de repente a janela está aberta, né? Você fala assim, mas e se eu jogasse o celular pela janela? Né? Isso foi um estudo comprovado e diversas pessoas passam por esse contexto também. Ou, por exemplo, tem um que é um pouquinho pior, mas não foi no Brasil, foi lá nos Estados Unidos, que é o seguinte... Quem aqui alguém que tem filho, sobrinho, criança pequena, né? Que acontece muito, que é o seguinte, não só com criança, mas você está em um prédio alto, você está com um bebê no colo, você vai para perto do prédio, mas e se eu pular? Ou se eu jogar daqui de cima? Você vai fazer isso? Claro que não, né? Mas são ideias que surgem na nossa cabeça, são pensamentos que surgem na nossa cabeça. Alguém que já teve em grande altura? Prédio alto, bem alto, que se olha assim, né? É bem alto, você chega assim, meu Deus. Né? E aquela altura te atrai? Né? Pensamento poluído. Né? Significa que a ansiedade, ela tá ali dentro. Oi? Né? Isso é bom. Então, significa que a ansiedade, ela tá ali em algum nível te incomodando. Tá? Beleza. Quando que eu tenho que procurar uma ajuda? Eu vou procurar um médico quando eu tô muito, muito ruim? Esse é certo?
Mas a gente trabalha assim. Eu tenho que procurar suporte antes de ficar muito ruim. Por isso que eu tenho que conhecer o meu corpo. Por isso que eu tenho que entender o meu processo de suporte. Pode passar para mim, Valéria, por favor? Oi. Sim. A questão o quê? Não escutei. Depende, né? Porque assim, o que acontece? Sintomas e sinais. Eu tenho um livro chamado DSM, que é o livro de doenças mentais mundiais. Nesse livro, eu vou ter a ansiedade com um sintoma, mas eu vou ter outros transtornos ou problemas com o mesmo sintoma. Como que eu caracterizo se aquilo ali é um adoecimento ou não? Né? Para isso, você tem que ter, na média, entre 7 a 10 sinais e sintomas daquela enfermidade ou daquela questão psicológica, tá? Porque os sinais e sintomas eles são muito variados. Existem comorbidades ou adoecimentos que possuem o mesmo sinal e sintoma. Um exemplo disso que é muito claro é a febre. A febre pode ser inflamação, pode ser infecção, pode ser uma dor, pode ser emocional, né? Então ela está presente em diversos setores. E aí eu vou identificando esse processo. Foi? Bom, clica aqui para mim, Valéria, por favor. Nesse quadradinho aí, isso, para ampliar. Obrigado. 3 mitos sobre saúde mental. Isso aqui são coisas que eu escuto, tá, gente? Isso aqui eu escuto o tempo inteiro, escuto isso já há mais de 10 anos. Que é o quê? Cuidar da saúde mental é frescura. Vocês já ouviram isso? Alguém já passou por isso? Já ouviu isso falando? Eu escuto o tempo inteiro, inclusive do pessoal que eu cuido. Né? Ai, Rogério, isso é frescura, pelo amor de Deus. Isso é palhaçada, né? Cuidar da saúde mental é frescura. Cuidar da saúde mental é frescura até que, em determinado momento, você deixa de fazer aquilo que você gostava de fazer. Até que aquilo que você gostava ou a pessoa que você gostava, você não consegue mais suportar e estar naquele lugar. Até que você, quando percebe, está sozinho, né? Ou até quando percebe, está realmente muito mais adoecido. Muitos problemas começam muito simples e por falta de percepção, ou a gente fala, poxa, deixa para depois, tenho muita coisa para fazer, a gente pode chegar a determinado fim que não seja tão positivo assim. Né? Outra coisa que eu escuto muito, psicólogo é para maluco, psicólogo é para louco. Né? Alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso? Alguém já esteve nesse lugar? Né? Eu escuto isso todo dia. Eu não quero conversar com você, Rogério, porque eu não estou maluco. Né? Psicólogo é para maluco, pelo amor de Deus, eu não quero falar com você. Falei assim, cara, eu estudo aí... Não, eu também atendo pessoas que possuem transtornos, mas eu estudo e eu trabalho também para que ninguém chegue a esse nível de loucura. O meu trabalho funciona assim. Né? O trabalho do psicólogo é com prevenção. Só que a sociedade, principalmente brasileira, ela não trabalha com a prevenção, que é prevenir. Se preparar para não acontecer. Não, a gente espera acontecer para ver o que faz. A gente faz o inverso. Né? Então o meu trabalho é literalmente trabalhar com a prevenção para não acontecer. Mas geralmente eu tenho que trabalhar literalmente com a cura, ao invés de trabalhar com essa prevenção nesse contexto. Né? Então eu tenho que trabalhar, o meu trabalho é para que você não atinja esse nível de loucura. Só que geralmente eu tenho que esperar você chegar nesse nível para você pedir suporte. Ou para você vir até uma clínica, até um hospital, para ser cuidado e tratado. Então tem muito desse aspecto dentro da psicologia da loucura que nós chamamos. E dentro de uma coisa interessante a gente luta o tempo inteiro para não ter mais esse aspecto de louco. Tem uma mulher que ela foi muito importante para a psicologia, que ela se chama Nise da Silveira. Né? Ela era uma psicóloga e também uma entusiasta à psiquiatria. Né? Ela trabalhava dentro dos hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro. E ela trouxe um aspecto bem interessante. Gente curada demais é gente chata. Né? Então é a perceber o nosso problema. Vira e mexe, eu tenho um paciente sentado na minha frente dizendo, eu não quero saber o que eu tenho. Se eu souber o que eu tenho, eu não faço mais nada. Mas o que acontece quando a gente... Se houver alguma coisa, o que acontece? O que eu faço com isso? Né? É importante você saber qual é o problema que você tem? O que vocês acham? Qual o motivo? Primeiro, você sabe o que você tem. Se você sabe o que você tem, você pode aprender sobre isso. E entender. Se você entende, você consegue viver com aquilo. O ideal é esse. Né? Olha só, você tem TDAH, você tem transtorno de ansiedade, você tem transtorno depressivo. Não, acabou minha vida. Não, sua vida não acabou, está começando. O que vai acontecer a partir de agora? Você vai aprender a lidar com essa situação e essa situação nunca mais vai te colocar no mesmo lugar. Isso é qualquer coisa. Pressão alta. Alguém aqui toma remédio para pressão alta? Toma remédio para pressão alta. Se você cuidar da pressão,
Você fica bem? Então, se você não sabe, o que acontece? Se eleva e pode morrer. Então, se eu sei o que eu tenho, eu posso cuidar. Se eu cuido, aquilo não me afeta mais como afetava antigamente. Então, eu tenho uma boa vida. Tá aí a diferença. Só que muitas pessoas têm medo do diagnóstico. E o que eu mais vejo no consultório também é o autodiagnóstico. O pessoal entra no Google mesmo. Google, eu tenho isso, isso, isso que eu tenho. Né? Então, o pessoal chega assim, olha só, Rogério, eu sei que eu acho que eu sou autista, eu tenho TDAH, eu tenho depressão, né? Porque são doenças, são problemas, questões de saúde que estão no alarde. Estão na sociedade, estão no tempo, estão no jornal, estão em tudo quanto é lugar. Então é normal que apareça uma coisa, surja uma coisa, e a gente se identifique, porque tem vários sintomas. E às vezes é uma coisa tão simples chamada estafa laboral, que é cansaço excessivo por trabalho. Rogério, isso aconteceu por causa do meu trabalho de hoje? Não, não necessariamente. Né? Quantos anos você está trabalhando e há quantos anos você trabalha sem ter uma perspectiva, ou sem ter uma ideia, ou qual é o seu objetivo, ou o objetivo já acabou e você continuou porque teve que continuar, mas continuou no lugar que você sempre quis? Então são vários contextos envolvidos ali. Às vezes pode ser uma estafa de trabalho. Eu achava que era estresse agudo ou ansiedade. Não, não necessariamente. Existem mais de 1000 questões relacionadas ao nosso psicológico que a gente precisa definir e entender para cuidar melhor. Por isso que a gente também tem que fazer o acompanhamento psicológico. Aí tem outro aspecto que diz, quem cuida da saúde mental necessariamente tem algum transtorno. E aí, todo mundo que vai ao psicólogo tem algum transtorno psicológico? Não. Não, nem é para ser. Se é para ir, para não ter. Né? Literalmente é por esse lado. Nem todo mundo que senta na minha frente tem um transtorno psicológico. Isso é fato. Às vezes você está num lugar, você está dentro do problema. Se você está dentro do problema, você está sendo influenciado emocionalmente, psicologicamente, sobre tudo que está acontecendo. E aí, na tua decisão, você vai ter facilidade ou dificuldade de decidir? O que vocês acham? É mais fácil quando você está envolvido, está sofrendo, está estressado, está irritado, está com problema? É mais fácil decidir assim? Ou quando você está de fora? Quando você está de fora. Agora, estresse, ansiedade, nervosismo, problema com outras pessoas, já é um problema? Eu já levo para o meu psicólogo, já levo para o meu tratamento, para o meu desenvolvimento, para aprender a lidar sobre essas questões. A gente chama de questão sobre pressão. Tem indivíduos que não conseguem lidar com questão sobre pressão. Vocês vão ver uma coisa que aconteceu agora no Rio de Janeiro, que foi lá na rodoviária Novo Rio. Vocês viram o que aconteceu lá? Do sequestro do ônibus? Vocês viram? O cara queria sequestrar o ônibus? Não. Vocês sabem o que aconteceu? Exatamente. O objetivo dele não era fazer aquilo. Por isso que ele não foi preparado, nem foi preparado para aquela situação. A vontade dele não era realizar aquela ação. A vontade dele era fugir. Quando você foge, você está em alto estresse? Alto estresse, ansiedade, a percepção a gente chama de percepção turva. Você não consegue enxergar direito. Então ele viu um cidadão, achou que aquele cidadão era algo diferente e dali já criou um alarde e falou, vou me defender. Aquela situação existia? Não. Mas por conta das questões emocionais a qual ele estava submetido e vivenciando, ele viu o que não tinha. Aí eu vou perguntar para vocês já de início. Quantas coisas vocês veem durante o dia a dia de vocês que não existe? A gente começa por aí. Né? Então, exatamente esse é um ponto primordial do cuidado da saúde mental. Identificar o que é que está sendo construído através do meu emocional e o que de fato é real. Isso acontece. Então eu sou maluco. Claro que não. Claro que não. Vamos lá. Alguém que está todo dia mandando bom dia para você no WhatsApp. Bom dia, como é que você está? Tá tudo bem por aí? Naquele dia a pessoa não mandou. E você mandou isso para ela, ela virou e falou, bom dia. Ué, o que está acontecendo? Tem algum problema aqui. A pessoa não fala assim comigo. Será que tem um problema com outra pessoa ou será que sou eu que já estou com dificuldades relacionadas à minha emoção e estou interpretando errado? Ou, por exemplo, ô Rafael, vai almoçar. Todo dia você fala igual. Mas vai chegar um dia que ele vai falar assim para o Rafael e o Rafael vai falar, tá vendo só?
Não quer, tá vendo só? Depois fala que eu não produzo. Mas o Rafael sempre falou assim com você. Mas naquele dia você estava bem? Não. Então, muitas vezes, o problema que eu tenho com o outro não é com o outro, é comigo. Se eu não estiver bem, eu não consigo interpretar a sociedade de uma maneira legal, de uma maneira positiva. Então, ali eu tenho problema. Ali eu tenho uma questão. A questão é do outro ou é minha? 90% é nossa. 90% das questões são nossas. Né? E por aí vai. Pode passar para mim. Bom, afinal, o que é saúde mental? Trouxe alguns aspectos para vocês para a gente identificar esse processo. E aí eu trouxe um carinha muito interessante da psicologia, que é Aaron Antonovsky. Saúde mental é a capacidade de uma pessoa compreender, é o que a gente estava falando antes, compreender, gerenciar e encontrar significado em situações desafiadoras. Ou seja, situações que interferem no nosso emocional. O primeiro passo é compreender o que está acontecendo, sentar e observar. Segunda coisa, a capacidade de gerenciar. Para onde eu vou colocar cada coisa, como que eu vou organizar a situação depois que eu a entender. Terceiro processo, qual é o significado que isso tem para mim? Qual o significado que eu posso transmitir para a pessoa? Que é uma coisa interessante. Rogério, eu tenho pessoas na minha vida que querem saber tudo da minha vida. Mas é uma pessoa importante para mim. Mas eu já estou cansado de ter que falar tudo o tempo inteiro. Então o que eu faço? Senta, observa e identifica. Se a outra pessoa está perguntando, é porque ela tem uma necessidade, certo? Mas a sua necessidade é de falar toda a tua história? Não. Então você tem que descobrir qual é a necessidade da pessoa. Geralmente, pai, mãe, irmão mais velho, quer entender se a gente está bem. E aí, chegou bem no lugar? Está bem? Então a necessidade é entender a nossa segurança. Isso é um exemplo. Se a minha necessidade é entender a segurança do outro, então o outro só precisa falar para mim o quê? Não, cheguei bem, tá tudo bem aqui. Eu preciso contar todo o processo? Não. Toda a história? Não. Quando eu aprendo isso, eu começo a atender a necessidade do outro e começo a me sentir melhor dentro desse mesmo espaço. Isso acontece demais. Diversas pessoas chegam até mim porque não sabem ou têm dificuldade de se comunicar ou de interpretar a necessidade do outro. Às vezes é só entender o que o outro quer. Outro ponto. OMS, Organização Mundial da Saúde. Um estado de bem-estar na qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades. Ou seja, o bem-estar é quando eu entendo as minhas habilidades, minha competência, meu apogeu de lidar com o estresse. Como que eu consigo lidar com o estresse? Quando eu começo a entender meus processos de estresse. Ali eu estou entendendo. Beleza, se eu entendo as minhas habilidades, se eu entendo como que eu tenho que lidar com o meu estresse do dia a dia, eu também estou em equilíbrio. Eu estou buscando pelo menos o equilíbrio. Não existe estar sempre equilibrado, mas é uma busca constante por esse mesmo equilíbrio. Terceiro ponto. Uma boa saúde mental é fundamental para a nossa qualidade de vida, afetando nossos relacionamentos, trabalho e bem-estar no geral. Isso aqui é um outro aspecto que é o seguinte: a ausência da saúde mental ela não afeta uma área só da sua vida. Ela afeta toda a área, todas as áreas. Por exemplo, se você tem questões relacionadas à saúde mental ou dificuldades, vai afetar seu lado financeiro, seu trabalho, sua família, seu relacionamento, relacionamento com os filhos, relacionamento com parentes, enfim, relacionamento na sua religião, no desenvolvimento do pessoal na rua, né? Inclusive o pessoal na rua ou no mercado. A caixa do mercado às vezes acaba sofrendo também, né? Com esse contexto e por aí vai. Ou seja, se eu tenho uma questão psicológica que eu preciso trabalhar, ela afeta todas as áreas da minha vida, não é uma só. Então já começa por aí. Então eu preciso aprender a compreender, gerenciar, eu preciso aprender a dar significado para as coisas, eu preciso identificar as minhas potencialidades, o que eu tenho mais facilidade de lidar. Se eu tenho facilidade de lidar com aquilo, eu posso deixar para depois. Eu vou procurar aquilo que eu tenho maior dificuldade, né? Justamente para aprender a lidar com o estresse do dia a dia. E aí a gente entende que, dentro desse processo, tem dias que realmente não são bons. E isso não significa que eu esteja adoecido mentalmente. Estresse é normal. Tristeza também é normal. Assim como a alegria é normal. O que não é dentro de um padrão de normalidade é isso se persistir por um longo período de tempo e afetar todo o seu entorno, toda a sua vida. Foi até aí, gente?
Qualquer coisa pode perguntar. Vai lá. Bom, aqui é algo que eu trago de impacto sobre questão relacionada à saúde mental. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Tá? Essa imagem aí, ela é real. E isso daqui a gente fala sobre a importância da saúde mental e o quanto que a gente demorou para chegar nesse lugar. Né? A gente vai falar sobre saúde mental, a conscientização dela em janeiro, por isso que janeiro é conhecido como Janeiro Branco, que é a conscientização desse tema de saúde mental. Né? E aqui eu trouxe para vocês um tema que se chama o Holocausto Brasileiro. Todo mundo sabe o que foi o Holocausto? O Hitler que veio assassinando vários judeus? Certo, nesse aspecto? Aconteceu uma coisa semelhante aqui no Brasil, lá em Barbacena, tá? Em Minas Gerais. E uma coisa que é interessante é o seguinte, isso aqui era um hospital psiquiátrico da época, tá? Esse hospital psiquiátrico, ele funcionou durante mais de 90 anos e nesse período ele matou muita gente, mas muita gente mesmo. Nesse hospital psiquiátrico de Barbacena, não iam pessoas só que tinham necessidades psiquiátricas, ia qualquer um. O tema ou o lema da época era, se você desvirtuasse do que a sociedade falava que era certo, você ia para onde? Barbacena. Né? Um exemplo aqui, uma mulher que não gostaria de casar e a família obrigava, se ela não quisesse, ela ia para onde? Barbacena. Se você possuísse TDAH, depressão, autismo, se você possuísse qualquer questão relacionada a esse aspecto, você ia para onde? Se você tivesse um transtorno que se chama TOD, transtorno opositor desafiador. Ele inicia na infância e vai para o restante da vida e você precisa aprender a lidar. Mas são pessoas desafiadoras, opositoras, têm dificuldade com regra. Né? Ela tem dificuldade em seguir regra. Você ia para onde? Se você fosse LGBT, você ia para lá. O que acontecia aqui? Vocês estão vendo aqui as pessoas praticamente seminus, algumas ficavam nuas literalmente, né? Que aí a gente tem algumas questões relacionadas às condições de vida totalmente desumanas dos pacientes, as torturas físicas e psicológicas. Vamos começar com as condições de vida. Roupa é a condição de vida? Lugar para dormir é a condição de vida? Lugar com água potável é a condição de vida? A alimentação é a condição de vida? Então aqui dentro a gente tira tudo isso porque não tinha. Né? A maioria das pessoas vestiam trapos ou até mesmo ficavam nuas. Não tinha uma separação por idade. Então era criança, idoso, adolescente, adulto, todo mundo muito misturado. Homem e mulher, todo mundo misturado. Nesse contexto, muitas pessoas que estavam hospitalizadas, elas dormiam tudo em montoeiras, juntinhas. Para quê? Se proteger, proteger do frio, se sentir melhor, para se guardar. Né? Então isso acontecia aqui. Aí tem um outro aspecto que se chama tortura física e psicológica. O fato de te trancar numa sala sozinha, escura, sem nada, sem água, sem comida. Tortura psicológica. O fato da violência psicológica acontecia muito também. Ou tratamentos como, vocês já ouviram falar de lobotomia? Quem já ouviu falar de lobotomia? É o quê? Cirurgia no cérebro depende. Através da retina. Né? Ou seja, uma agulha de meio metro, aquela agulha ali, a gente vai encontrar, por exemplo, a gente já sabe na neuropsicologia qual é o lado que a depressão influencia no cérebro. Então eles já sabiam mais ou menos nessa época. Então eles pegavam essa agulha e enfiavam através da tua retina, do teu olho, até o local do cérebro e matava aquele local. Né? Isso acontecia de matar muitas pessoas. Você era agressivo, tinha esquizofrenia, fazia a mesma coisa, só que você ficava em estado vegetativo. Ou seja, só ficava em pé. Para você andar, alguém tinha que te puxar. Para você deitar, alguém tinha que te deitar. Isso é cura? Aqui outro tratamento, esses são os mais conhecidos desse lugar, tá? Lobotomia, tratamento de choque. Como era feito o tratamento de choque? Uma cadeira de ferro, botava a pessoa pelada ali em cima daquela cadeira de ferro, com os eletrodos de choque amarrada ali, e ali dava quantidades massivas de choque para tentar curar a questão psicológica dela. O que acontecia? Muitas pessoas morriam ali mesmo. Infartavam e por aí vai, tá? Outro tratamento intenso, que era o tratamento de hipotermia. Uma piscina, uma banheira, na verdade, com bastante água cheia de gelo. E ali eles te afogavam ali diversas vezes, né? Com o intuito de modificar a tua questão do teu cérebro, do teu encéfalo, do teu corpo do cérebro. Entende? Então a pessoa ali era afogada e muitas acabavam morrendo afogadas dentro dessa banheira.
Esses eram os tratamentos mais leves desse lugar, né? Então, todo mundo passava por esse tratamento. Isso é tratamento? Então, se entrava e saía melhor? A certeza era de entrar e sair morto, tá? No entanto que existia uma alta taxa de mortalidade. As pessoas se alimentavam da própria urina, das próprias fezes. Às vezes a pessoa morria ali mesmo ficava. E os outros internos se alimentavam do corpo daquela pessoa que morria ali mesmo, por excesso de fome. Essa era a ausência de saúde mental. Será que é interessante voltar para esse lugar? Será que é interessante voltar para esse tempo? Aí o pessoal que foi enterrado, quando fechou, abriram um buraco no chão, jogaram todo mundo que estava vivo dentro e fecharam. Isso é humano ou desumano? Então, quando a gente não tem a psicologia, nós temos um tratamento desumano total sendo imperado pelas coisas que as pessoas não conhecem. Quando a gente não conhece saúde mental, a gente começa a impregnar diversos contextos relacionados a preconceitos e a distanciamentos daquilo que, tecnicamente, é a ausência de saúde mental. Foi? Pode passar. E aí, vamos lá. Já deu para falar bastante da importância, né, gente? Por que é importante falar de saúde mental? E aí? Já falei bastante. E aí? Prevenir nossa saúde. Prevenir nossa saúde. Nos conhecer. E aí, o que você acha? Como que a pessoa que é muito fechada abrange mais o grau de conhecimento. Exato. Isso é o que eu tenho muito. Chega lá no... Rogério, não consigo falar com as pessoas. Tenho dificuldade de me expressar. Isso é uma questão? É um problema? É um problema, porque a gente tem dificuldade, mas a gente quer. Por quê? Quando a gente tem dificuldade de se expressar, a gente tem dificuldade com as pessoas. E aí a pessoa tem dificuldade de entender o que está acontecendo com a gente, porque a gente também não sabe explicar. Então, no consultório ou na clínica, no atendimento em si, a gente trabalha essa questão, porque isso é qualidade de vida. Falar sobre saúde mental é um impacto na qualidade de vida, no relacionamento que você tem com o outro. Rogério, já passei por 7 casamentos, então vamos lá, o próximo vai ser o último. Né? O próximo vai ser o último. Um exemplo, né? Isso é um exemplo. Essa dor que a pessoa fica no peito, quando perde alguma coisa que ama muito, isso é o quê? Isso se chama ansiedade, mas é a ansiedade. Só que eu vou falar um pouquinho mais à frente o que é ansiedade. Mas é uma ansiedade relacionada a luto. A gente tem o luto sobre tudo que a gente perde. Qualquer coisa. Qualquer coisa que é seu, que você considera que está com você e você perde, você sofre um luto da ansiedade também. A ansiedade, ela impera em diversos aspectos da nossa vida. Então dá uma dor no peito, né? Dá uma pressão, né? Porque a gente pensa em diversos contextos. E esse processo, ele dá uma dor no peito que parece que você foi para academia e malhou o dorsal todinho. É voador dorsal, não é? O nome? Parece que você abriu e fechou o braço várias vezes, porque isso aqui parece que vai rasgar às vezes. Né? Então é essa dor intensa, é uma dor relacionada ao aspecto ansioso, mais voltado ao luto. Tá bom? E aí vamos lá. Impacto na qualidade de vida. Conscientização sobre a nossa saúde mental contribui significativamente para a promoção da saúde mental da sociedade também. Porque se você está bem, você deixa o outro bem. Ou você, pelo menos, indica caminhos para o outro melhorar. Então impacta na tua qualidade de vida e na do outro. Prevenção de transtorno, é aquilo que eu já falei anteriormente. Se você se previne de alguma coisa. No trabalho, a gente tem uma síndrome chamada síndrome de burnout. Alguém já ouviu falar? Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento físico. Tá? Se você já percebe que o olho está piscando muito, que a pressão está subindo, dor no peito ou entre outros contextos que são sintomas, eu já vou procurar uma ajuda para eu não desenvolver burnout e ficar um bom tempo afastado. A gente que trabalha e depende do trabalho, a gente pode ficar um longo período de tempo afastado do trabalho? E primeira coisa, quem está acostumado com o trabalho, ficar um bom tempo afastado do trabalho, faz bem pra gente? Então aí são dois polos, você está entendendo? Então, inclusive, tem esse problema no tratamento da burnout, porque às vezes o cara vai ter que ficar 6 meses fora do trabalho. Nesses 6 meses fora do trabalho, o salário vai ser igual? O salário reduz, porque o seguro ele reduz o salário. E outra coisa, estar em casa todo dia, trancado, com menos dinheiro, a conta não para de chegar. E aí, você fica mais satisfeito? Ou gera mais estresse? Vai gerar mais estresse. Então, o cuidado ele tem que ter uma atenção muito grande para eu entender todo esse processo. Então, eu preciso me prevenir para não acontecer, porque senão eu vou ter outro problema lá na frente. Então, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo é:
qual consequência você quer adquirir? A gente precisa entender. O que eu quero para mim? Qual consequência eu suporto? Ah, não, eu vou suportar aqui no trabalho, vou continuar até não aguentar mais, dar um piripaque, depois eu entro de licença, fico 6 meses fora, tá tudo bem. Será que funciona assim? Será que eu vou suportar ficar 6 meses em casa, recebendo menos, tendo que fazer tudo repetitivo, sem sair de casa, sem ver ninguém? Porque aquele colega de trabalho que é estressante, até dele a gente sente falta. Ele te irrita, mas ele sente falta. Tô mentindo, gente? Estressa. Mas assim, é aquele estresse que é diferente do dia, sabe? É aquele estresse que é diferente do dia. Quero, por favor. Aí vamos lá. Então aqui eu já trabalho com a prevenção de transtorno. Né? Eu trabalho também na psicologia, a gente não trabalha só com transtorno. A gente trabalha com a prevenção de hipertensão, prevenção de questões relacionadas a diabetes. Questões relacionadas a diabetes. Alguém já ouviu falar de diabetes emocional? Vocês sabem como isso é difícil? Você fica muito feliz, você passa mal. Você fica muito triste? Você não sente nada? Tá lascado, né? Então esse cara, ele sofre. Aí tem outra coisa que é psoríase. Alguém já ouviu falar? Que é a pele descascando, às vezes o cabelo cai, né? Dá vários machucadinhos pelo corpo. Isso se chama alergia emocional. Alergia emocional. Tratamento, psicólogo e corticoide. Alguém que já usou corticoide? É um medicamento, é um remédio. Esse remédio, ele diminui a nossa libido e esse remédio faz a gente engordar muito. E cria outros problemas também. Pô, então tem outro contexto aqui. Significa que se eu precisar tomar um remédio psicológico, talvez ele me atraia um outro problema. Isso é verdade. Então, quando eu previno, inclusive, eu não preciso de um tratamento intenso, porque o tratamento intenso me dá outro problema. Isso é fato. Né? Por isso que é importante o autocuidado. Desenvolvimento pessoal e coletivo. Ou seja, se eu me desenvolvo, se eu sei quem eu sou, sei meu limite, eu vou saber interpretar o limite de quem? Literalmente. Eu vou saber interpretar o limite do outro. Mas eu só posso fazer isso se eu me conheço. Ah, então vou me conhecer por completo. Isso é possível? Hoje você é igual a ontem? Não, você não vai saber se conhecer por completo porque todo dia você é uma pessoa nova. Mas você vai ter a técnica suficiente para saber se identificar todos os dias. Entender o seu processo, entender todos os pormenores, as suas dificuldades, aceitar, trabalhar com elas, né, as suas potências, a tua força, até onde você consegue ir em determinados lugares, ou até onde você consegue ir com determinadas pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Alguém aqui é explosivo? Estressado, explosivo? Qualquer coisa tá... Alguém aqui é explosivo? Eu já fui muito explosivo. Eu já fui muito explosivo. Só que isso é uma personalidade. A pessoa veio com um problema, te estressou, você já gritou dali para você estar resolvido. Geralmente quem é explosivo já grita de uma vez, vai embora bem e dorme tranquilamente. Aquele que não é, sofre durante a noite toda, né? E fica pensando de novo no que pode falar para outra pessoa, fica uma semana com raiva, né? Mas dentro desse contexto, vamos lá. A gente pode ser explosivo o tempo todo? Não pode. Então eu entendi que isso aí é o meu limite. Como que eu vou trabalhar essa questão? Pô, vou beber um copo d'água. Olha só, a minha técnica é o seguinte, a minha, que é o que funcionou para mim. Daqui a pouco a gente conversa. Aí sempre tem aquela pessoa que fala, não, quero agora. Falei, agora é melhor não. Daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco eu volto, vou respirar, vou tomar uma água, daqui a pouco eu volto. Por quê? Aí dá tempo de você controlar um pouco da sua emoção, do seu sentimento. É melhor você se afastar para controlar um pouco do que acontecer o quê? Falar o que você não deseja. Quantas vezes a gente fala aquilo que não quer, né? E depois se arrepende. Se arrepender resolve? Não. Eu tenho que me arrepender e pedir desculpa? Claro, isso é ser humano. Mas ficar se arrependendo o tempo inteiro não é nem questão de saúde mental, é questão de sofrimento psicológico. Porque significa que você não consegue se controlar. Outro ponto. Pode passar, por favor? Bom, curiosidades da saúde mental. O cérebro ele é super complexo.
Na psicologia, na parte da neuropsicologia, a gente vai estudar o cérebro como um todo o seu processo. A primeira parte do ser humano que é formada é o cérebro, é a cabeça e a coluna, né? E aí a gente vai ter, o cérebro humano é um órgão extraordinário, ele é complexo, responsável por regular uma infinidade de processos cognitivos, emocionais e comportamentais, sendo alvo de contínuos estudos e descobertas, né? Vou dar um exemplo aqui, a gente tem aqui na parte de trás uma parte do cérebro chamada cerebelo, ele controla a nossa temperatura interna. Então, quando a gente está com febre, significa que está sofrendo uma influência do nosso cerebelo. Ou, por exemplo, você está tendo muito esquecimento das coisas que acontecem. Alguém que está tendo muito esquecimento, né? Já conversou ali, teve um problema ali, depois já esqueceu. Meu Deus, onde eu coloquei tal coisa? Né? Isso aí a gente chama de lóbulo frontal, que é o daqui da testa, é o pertinho. Significa que você está com uma estafa relacionada a esse aspecto. Então, a tua memória recente ela está um pouco fraca. Você depende de mais tempo para recordar as coisas. Cérebro, corpo do cérebro, ele é totalmente complexo. Influência do ambiente. Os estudos da psicologia frequentemente enfatizam a relevância do ambiente social, cultural e do desenvolvimento da mente humana, evidenciada nesses pormenores, que é o quê? A cultura influencia na nossa saúde mental. Ano passado a gente teve um caso numa escola aqui no Rio de Janeiro, em que 2 meninas, elas começaram a ter crise ansiosa, que é sentir palpitação, dor no peito, falta de ar, ficar desesperada. Foi dentro de uma sala de aula. O que aconteceu? A outra colega passou mal. 2 passando mal, as professoras loucas, tentando lidar com a situação. O que aconteceu? Uma terceira criança passou mal. No fim do dia, 3 caminhões de bombeiros estavam parados na escola, porque a gente teve uma coisa que chama de endemia social. 90% das crianças na escola desenvolveram crise de ansiedade naquele dia. Porque uma viu a outra passando mal, não sabia o que fazer, começou a passar mal também e, de repente, um surto de crise de ansiedade. Ou seja, o ambiente onde nós estamos também influencia na nossa questão de saúde mental. Então, eu também tenho que trabalhar esses ambientes. Ah, Rogério, estou num ambiente que não é bom não. Então, e aí, você vai sair dele? Não posso sair. Então, o que você pode fazer para melhorar? Eu não quero ter trabalho. Então, continua doente. Porque a gente também pode nos disponibilizarmos para melhorar o nosso ambiente de trabalho. Como podemos melhorar esse ambiente? Inclusive na família. Como que eu posso melhorar esse ambiente aqui? O que tem que acontecer? Como que a gente vai modificar essa questão relacional interpessoal? O ambiente muitas vezes não é bom. Então, como podemos tornar aquele ambiente melhor ou menos nocivo? Rogério, como é que eu faço isso? E na terapia, né? Lá ensina. Ensina muito bem. Tá? Então, é buscar sempre esse autocuidado. Sim. Transtorno assim, e aí as pessoas que estão próximas, você pode dar alguma dica de como lidar com a situação, no caso? Depende da crise de ansiedade da pessoa, porque são particularidades, né? Depende muito da crise de ansiedade do indivíduo. Mas a primeira coisa é buscar um apoio psicológico. Essa é a primeira coisa. Porque dependendo do nível da crise de ansiedade ou do transtorno ansioso, vai ser necessário acompanhamento psiquiátrico também para poder tomar algum tipo de medicamento para poder aliviar naquele momento. Esse medicamento ele não é contínuo. Geralmente o tratamento são só 6 meses. Para quê? Para poder estabilizar quimicamente o corpo, para a pessoa conseguir progredir na terapia ou na psicoterapia em questão. Entendeu? Então, na família, em casa, é identificar o processo junto com a pessoa, né? Que é aquilo que a gente chama de chavezinha, ou eu chamo de insight, ou de percepção, de quando inicia a crise. Né? Quando inicia a crise. A pessoa está entrando em crise, uma técnica bem simples. Não peça a pessoa para ficar calma. Tá? Você está estressado, alguém já te pediu para ficar calmo? Quando você estava nervoso? Você ficou mais calmo? Você ficou mais nervoso ainda. Né? Então, a gente não pede para a pessoa ficar calma. Tá? A gente pede o quê? Você quer sentar? Vamos ali num lugar? Levar a pessoa num lugar mais sossegado. Vamos supor que aqui alguém entrasse em crise. Tá? O que acontece? Essa sala está vazia. Eu vou trazer essa pessoa para onde? Para cá. Porque a primeira coisa que acontece com alguém que entra em crise é a preocupação de estar atrapalhando a vida de quem? Das outras pessoas. Então a gente afasta ela para ela estar num lugar sossegado. Ah, vou dar um copo d'água. A pessoa está bem? Ela está respirando bem? Não. Então se eu der um copo d'água, ela pode se engasgar. Que geralmente o pessoal fala, né? Vamos dar um copo d'água com açúcar. Copo com água com açúcar não acalma.
tá? E se a pessoa tiver alguma questão relacionada à glicose ou diabetes, isso pode gerar outro problema. Então a gente não conhece todo mundo, né? Para poder dar alguma coisa assim ou algo do tipo. Depois que a pessoa se acalmar um pouco, aí você pode dar uma água pura para aquele indivíduo, né? E aí o que acontece? Você vai deixar aquela pessoa sossegada naquele espaço ali, não pede para ela se acalmar e você vai conversando com ela. Ó, vamos lá, não esquece de controlar sua respiração. Respira pelo nariz, prende e solta pela boca, tá? Falou uma vez? Continua conversando. Nossa, lá no trabalho foi complicado. Nossa, eu comi hoje no almoço estrogonofe. Cara, você não sabe o que aconteceu com a sua avó, entendeu? E aí você vai interlocutando com aquele indivíduo. Para quê? Para tirar os pensamentos dele. Porque na crise de ansiedade, a primeira coisa que colapsa é o pulmão. A primeira coisa que gera dificuldade é a respiração. Então eu tenho que controlar o quê? A respiração. Se eu conseguir controlar a respiração, vai controlando todos os outros sintomas que vão surgir depois. Ou, se antes de surgir, controlei a respiração, eles já não acontecem mais. Então já é identificar, ó, quando você está começando a desenvolver a crise, o que acontece? Ah, eu sinto formigamento nas mãos. Então toda vez que você sentir, você faz o quê? Para, senta, respira. Vai ao banheiro, tira uma pausa e depois volta. No começo é muito mais simples. Deixa eu pegar um pouquinho de água. No começo é muito mais simples. Obrigado. Não, eu estou te perguntando porque eu tenho uma filha que tem crise de ansiedade. Ela já faz tratamento já. E aí é identificar justamente... Eita, deu ruim na garganta. Ela faz tratamento. E ela teve uma crise há pouco tempo, no colégio, exatamente. E aí a turma realmente parou. A turma parou. Porque assim, ela saiu da sala correndo. Aí o pessoal falou, nossa, ela não está muito bem. Uhum. E aí foi praticamente umas 4 coleguinhas dela encontrar ela no banheiro. Ela também chorando, vermelha, chorando, me ligaram. Sim. E aí parou a sala, o professor, todo mundo foi para ver ela, porque mobilizou todo mundo. Geralmente quando o pessoal não sabe lidar com a situação, vem todo mundo. O ideal é sempre vir uma pessoa que seja responsável e fazer com que tudo que está acontecendo continue acontecendo. Para quê? Para aquela pessoa não sentir outro processo de culpa. Porque senão ela vai se sentir culpada por tudo ter parado por conta dela. E ela nem entende direito ou 100% o como isso acontece. Então a gente se sente mais culpado ainda e sofre um pouco mais sobre aquele contexto. A culpa a gente usa também nesses termos para poder lidar com essa situação, mas é de uma forma controlada. Por exemplo, o outro está em crise, ele vai ter dificuldade de entender comando. Mas você precisa levar ele para um lugar seguro, não precisa? Você precisa fazer isso. É obrigação sua. Se você virar para ele e fazer, ele está em crise. Olha só, vamos para ali, para a sala ali. Não, ele não vai querer. Ele quer ficar calmo, ele quer ficar parado, ele não quer sair do lugar, ele está com medo de sair do lugar. Então, olha só, cara, o que acontece? Eu estou muito cansado, eu vim em pé no ônibus, meu pé está cheio de inchado, olha só, está latejando. Será que a gente pode sentar ali porque eu não estou aguentando ficar em pé? Primeiro, ele já está com crise de ansiedade, então já tem os processos de culpa. Então você vai gerar uma culpa controlada, né? Naquele momento você vai trazer a responsabilidade para quem? Para você. E aí você chega na sala, você vai sentar, não pode esquecer disso, né? Se você falou que não estava bem, você tem que cumprir com a sua promessa. Chegou naquela outra sala, você vai sentar. De imediato a pessoa pode não sentar. Ela pode ficar em pé. Mas depois que ela vê você sentada, que você que está controlando tem que estar calmo. Tem mesmo nervoso por dentro, por fora você tem que estar tranquilo. Você vai acalmando, você vai conversando, né? Olha só, a gente vai usar uma técnica de respiração. A técnica se chama mais comum, eu vou passar para vocês, se chama 4-8-12, né? Eu vou respirar pelo nariz, contando até 4, vou prender a respiração contando até 8 e eu vou soltar pela boca devagar, contando até 12. Porque quando envolve crise de ansiedade, lembra que o cérebro é complexo? No cérebro a gente tem uma coisa chamada SNP e SNC, Sistema Nervoso Central e Sistema Nervoso Periférico. Central, cérebro, periférico, a pele. Tá? E a crise de ansiedade, ela envolve tudo isso junto. Então eu também preciso trabalhar com tudo isso junto para poder acalmar a pessoa. Quando você fala para ela respirar, e já envolve sistema nervoso central, que é o cérebro periférico, que é a pele. E depois disso você manda ela contar também, já envolve mais ainda do sistema nervoso central. Ou seja, você obriga a pessoa, o cérebro da pessoa a sair daquele estado.
Ela vai respirar uma vez, vai ajudar? Não. É 1, 2, 3, 4 vezes. Geralmente 4 vezes já ajuda muito. Mas ali você respirou 4 vezes. Não melhorou muito, você vai continuar no processo e dialogando com a pessoa. Tá? Geralmente a primeira respiração você tem que fazer contando junto com a pessoa, para o cérebro dela poder captar a informação. A partir da segunda ela já consegue fazer sozinha. Foi? Pode passar. Bom, sinais de alerta ao qual a gente já estava falando. Né? Isso aqui, gente, é para a gente e para outras pessoas. Como identificar questões de saúde mental ou problemas de saúde mental nas pessoas ou até mesmo na gente. Mudança no comportamento. A pessoa mudou, você identificou. Está diferente. Não está legal. Está muito estressado. Está muito irritado. Está muito triste. Está muito trancado. Não está comendo. É um alerta. Declínio do desempenho. Todo dia você vende 10 biscoitos. Todo dia, 10 biscoitos. Esse é o teu desempenho. Chega no outro dia, você vende 2. A venda foi boa? Isso é desempenho. Teve um problema ali. Todo dia você chega na hora. Chega na sexta-feira, na quinta-feira, outro dia da semana, chegou atrasado. Né? O que aconteceu? Às vezes nem a gente sabe. Mas significa que isso é uma alteração no comportamento. Rogério, foi um engarrafamento. Mas eu falo para mim mesmo. Todo dia tem engarrafamento. Então, por que eu cheguei atrasado justo naquele dia? O que está acontecendo comigo? Tem coisas que são quase imperceptíveis. Então, eu tenho que estar muito atento ao meu processo físico. Porque todo dia eu vou enfrentar engarrafamento. Todo dia eu vou pegar os mesmos transportes. Todo dia. Por que naquele dia aconteceu isso? Opa, eu não queria estar naquele lugar, eu não queria sair de casa, eu não estou tão feliz, eu não estou tão bem naquele dia, alguma coisa me afetou? Opa, identificação. Outro ponto, manifestações físicas, que são os sintomas que eu já havia falado, né? Certas manifestações físicas como dores crônicas sem causa aparente, né? Sem causa aparente. Tem gente que sente dor na coluna e não faz nenhuma atividade que afeta a coluna. Tem gente que sente dor no braço que não faz nenhuma atividade que afete o braço. Dor na panturrilha, dor na coxa, dor de estômago, problemas intestinais, né? Problemas para urinar. Não sei o que está acontecendo comigo, mas esse mês eu tive 3 infecções urinárias. Opa, pode ser psicológico. Você tem que tratar a infecção urinária? Claro que tem. Mas qual é a causa dela? Eu tenho que identificar. Foi? Alguém tem alguma coisa para falar? Bom, entendendo a ansiedade. Esse é um ponto que eu queria chegar com vocês. Primeiro passo. A ansiedade, ela é 100% uma doença? Não. Vocês dependem do coração? Cérebro? Da pele? Então a gente também depende da ansiedade. A ansiedade em si ela não é uma doença. É uma doença a desarmonia da ansiedade. Ou seja, se a ansiedade estiver muito alta ou muito baixa, aí eu tenho um problema. Mas fora isso, ela pertence ao nosso corpo. Ela pertence a nós. É uma coisa que muita gente não sabe. Então, muita gente trata a ansiedade como se ela fosse exatamente 100% doença. Quem é que deseja ganhar um salário maior? Quem é que deseja melhorar a vida? Quem faz isso por nós é a ansiedade. Quem gera esse desejo é a ansiedade. Ah, Rogério, e agora eu não quero conquistar nada. Não estou com vontade de conquistar. A ansiedade está? Está entendendo? Ou, por exemplo, quando ela está muito alta, vou viajar. Já começa a passar mal. Tem que acontecer logo. Também é uma questão de problema. Eu preciso aprender a lidar com coisas futuras. Foi? A ansiedade pode ser definida como uma resposta natural do corpo a situações percebidas como ameaçadoras ou estressantes. Tem várias situações ameaçadoras e estressantes. Aquilo que eu posso não conseguir é ameaçador e estressante. Aquilo que vai acontecer, que pode não acontecer do jeito que eu planejei, ameaçador e estressante, a ansiedade ela ataca. Os sintomas de ansiedade podem variar de pessoa para pessoa, sempre. Cada um tem um padrão ansioso diferente, mas geralmente incluem preocupação excessiva, né, que é aquele estresse de preocupação excessiva sobre uma coisa que não tem tanta necessidade. Nervosismo, inquietação, né, sacudir perna, estalar dedos,
né? Ficar torcendo assim, às vezes apertando a ponta dos dedos. Também é uma questão relacionada a isso. Tensão muscular, espasmo muscular, dificuldade de concentração. Você tem dificuldade de manter a concentração, né? E problemas para dormir ou problemas para acordar, tá? Aí varia. As causas de ansiedade podem ser diversas e incluem fatores genéticos, ou seja, eu tenho que identificar a família. Tem família que já tem o quadro de transtornos ansiosos, então pode ser que aconteça comigo também. Pode ser fatores biológicos, alguns problemas de saúde elevam a ansiedade. Geralmente, por exemplo, quem tem pressão alta pode ter um contexto relacionado à ansiedade. Problemas psicológicos e ambientais. Existem várias formas eficazes de tratá-la, incluindo psicoterapia, que é o tratamento com psicólogo, medicação, que é o tratamento psiquiátrico, tá? E técnicas de relaxamento, exercício físico, natação, academia, corrida, alimentação, né? Por exemplo, meu paciente está estressado, ansioso, vai chegar no meu consultório, eu vou tirar 2 coisas de imediato: qualquer tipo de chocolate e café. Né? Por quê? São coisas que elevam a ansiedade e o estresse. Primeiro, a última doença do DSM é o transtorno da cafeína, que é o transtorno do café. Né? Aí eu tenho que tirar por quê? Se você toma muito café, com certeza eu vou tirar, porque o café promove sintomas. E são sintomas dele. Se eu tirar, os primeiros 15 dias vai ser terrível. Depois o corpo vai se equilibrando. Aí a gente consegue identificar se é realmente um outro problema. Entendeu? Porque o café dá espasmo muscular, dá dor no corpo, dá fadiga, pressão no ombro, pode aumentar a pressão. E aí é toda a lista do sintoma da ansiedade, tá? A cafeína. Coca-Cola, aí vem café, Coca-Cola, chamate. Aí a gente vai tirando. Né? Pode fazer. Vamos lá. Né? Aí já era. O bom e o mau vilão. Tá? Isso aqui é sobre o estresse. Que muita gente também acha que o estresse é ruim. De certo modo, o estresse sim é ruim. Mas tem um outro estresse chamado eustresse, que é a parte positiva do mesmo. Lembra quando eu falei da ansiedade para conquistar as coisas? Essa ansiedade se mistura com estresse. Que aí teu corpo ele entra em um estado de busca constante por aquela melhoria. É um estresse que é positivo. Nem tudo é ruim, que é o contexto do estresse, natural. O estresse é uma resposta natural do corpo que pode nos ajudar a lidar com momentos de pressão. Exemplo, alguém aqui na família já passou mal e teve uma pessoa que socorreu? Quem socorreu? Você? Isso é o estresse positivo. Agora, todo mundo consegue socorrer? Tem gente que faz o quê? Bloqueia e congela. Estresse negativo. Ou seja, a pessoa não sabe lidar com o estresse. Ela precisa trabalhar essa questão. Respostas rápidas a situações problemáticas. Estresse. Não estou conseguindo lidar, eu congelo, eu fujo, saio correndo, enfim. Problemas com estresse. Quando tudo pode desandar? Entretanto, problemas no trabalho, crises financeiras, problemas de relacionamento, e aí vai, né? Tem uma longa lista de questões que podem literalmente negativar o nosso lado do estresse. Como que a gente identifica? É preciso aprender a identificar quando o estresse está afetando a gente. Quando afeta nosso sono, nossa alimentação, quando afeta a nossa dicção, a nossa fala, a nossa paciência, a nossa resistência, a nossa resiliência. Está afetando. Foi? E aí a gente entra nesse aspecto aqui. Vocês já ouviram falar da CNV? Comunicação não violenta? É uma técnica que também é um curso que todo mundo pode procurar também na internet para fazer, que é ótimo para aprender a se comunicar, tá? A comunicação não violenta é uma abordagem de comunicação que se baseia em 4 pilares. Primeiro, observação. Segundo, sentimento. Terceiro, necessidade. E quarto, solicitação. Lembra lá no começo, quando eu falei que quando a gente se comunica com uma pessoa, essa pessoa incessantemente fica perguntando as coisas pra gente, a gente precisa aprender a identificar a necessidade dela, para também identificar a nossa e não sairmos com prejuízos emocionais? Entra aqui, ó, CNV, comunicação não violenta. Observação. Observe os fatores sem julgamento ou interpretações, ou seja, escute. Disponibilize tempo para ouvir. Você ouviu? Naquela linguagem tem sentimento. Você precisa aprender a identificar o sentimento e a expor seu sentimento com honestidade. Expor o meu sentimento com honestidade e sinceridade. Eu preciso ser super ignorante e ríspido? Claro que não.
Eu preciso atender a necessidade emocional do outro também. Se o outro já não está bem, e eu vou ser tão ruim quanto ele, a conversa vai ser boa? Vai atingir um bom resultado? Então aqui eu tenho um problema. Necessidade. Identificar as próprias necessidades e as necessidades do outro. Você não precisa atender a necessidade do outro, mas você precisa pelo menos observar para identificar alguma coisa. E entender no processo que, olha só, eu realmente não vou conseguir fazer isso, porque eu não consigo dar conta dessa parte. Posso te ajudar até aqui. Você identificou a sua necessidade e a do outro também. Então é dentro desse mesmo processo de conciliação. Solicitação. Toda vez que alguém fizer uma solicitação a você, ou você a alguém, fazer uma solicitação clara e específica. Não adianta colocar grandes textos, grandes comunicações, se no final você vai pedir uma coisa pequena. Seja claro e objetivo, para que a outra pessoa consiga também atender à sua expectativa. É igual o contexto do presente. Tem gente que fica em casa assim, 3 meses depois do aniversário. Achei uma coisa tão bonitinha ali, aí no dia do aniversário, 3 meses depois, ela espera que você lembre e você compre o presente. Você vai lembrar? Claro que não. Então assim, você quer um presente interessante? Lá na minha casa é assim, tu quer um presente? Não sei se eu vou poder comprar, mas se você quer o presente, você fala qual que você quer. Que aí não adianta, senão eu vou chegar com o que eu quero te dar e você não vai gostar. Então você fala logo, porque eu também não vou ficar legal se você trocar. Se eu te der é porque eu gostei, eu quero que você use. Então o que acontece? Qual que é o melhor? Me fala o que você quer ganhar. Clareza comunicacional. O ato de adivinhar as coisas sempre dá problema, sempre dá estresse. E às vezes é uma coisa que você não pode trocar. Você guarda no fundo do armário, espera passar alguns meses para todo mundo esquecer e depois você dá de presente para outra pessoa. Isso acontece, gente? Tem muita gente que faz isso. Não era melhor ser claro logo no começo e você ganhar um presente que você gostaria? Isso é uma comunicação não violenta. E aí entra outros 2 aspectos. Empatia e autenticidade. Ser empático. É o processo de comunicação não violenta que promove a empatia e a compreensão mútua. Entender que o outro também é um indivíduo. Entender que o outro também vivencia processos. Então, ser empático com o outro ao ponto de começar a perceber as situações que o outro está te apresentando. Autenticidade. A comunicação não violenta incentiva a expressão autêntica. Expressão de sentimentos, de necessidades, fortalecimento de conexões interpessoais. Isso é fundamental. Quem é claro, quem é conciso, quem consegue se expressar, essa pessoa consegue melhorar os relacionamentos ao seu redor. Né? É igual o chefe, patrão, líder. Um líder que não sabe se expressar. Você consegue entender esse líder? Então não importa quantas vezes ele conversa com vocês. Ele não vai conseguir atender a necessidade, porque ele tem dificuldade de se expressar. Então a gente tem que ser claro, entender o objetivo. Pessoal, é o seguinte, mesmo que seja horrível, né? Mesmo que seja horrível, pessoal, é o seguinte, olha só. Se a gente não bater a meta de 3 meses, a nossa equipe vai estar fora. Deu para entender? Claramente. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. E aí eu tenho uma dúvida como líder. Como que a gente consegue fazer isso? Vamos trabalhar junto? Ou seja, falei a realidade, envolvi o pessoal, trouxe o conflito para todo mundo e vamos resolver junto? Porque se eu resolver sozinho, todo mundo vai vestir a camisa para resolver comigo? Não, eu estou resolvendo sozinho. Agora, se eu envolver todo mundo na solução, todo mundo vai se sentir pertencente. Então aí eu consigo ser empático. Se o problema também é dele, ele também precisa me ajudar a resolver. E nessa solução, ele entra junto comigo no bar. E no final dos 3 meses, ultrapassamos a meta. E aí eu envolvo questões emocionais e empáticas e da comunicação não violenta. Bom, importância da gratidão para a saúde mental, que aí é um outro aspecto interessante. As pessoas me perguntam, Rogério, no meu dia a dia, como que eu posso diminuir o estresse e a ansiedade? Né? No momento eu não tenho condição de ir a uma terapia, ou no momento eu estou indo na terapia, mas eu queria uma outra dica para alguma coisa relacionada a esse aspecto. Eu sempre costumo falar que tem uma meditação que se chama meditação da gratidão. A gratidão ela auxilia em vários processos, isso aqui já foi alvo de diversos estudos e foi comprovado que auxilia demais no processo do dia a dia para melhorar o nosso humor e entre outros aspectos também. Quem reclama demais traz prejuízo para si, tá? Por exemplo, eu pego o trem todo dia era um trem lotado demais. Eu identifiquei que o vagão que eu pegava que era o problema. Eu comecei a ir para qual vagão? Para o último, porque ninguém queria andar até lá.
Porque quando chegava na Central do Brasil, você tinha que andar lá do final até lá na frente. Então, qual vagão ficava vazio? O último. Eu decidi duas coisas. Encontrar um meio de parar de reclamar sobre aquilo, e eu entendi outra coisa, que para eu parar de reclamar, eu também precisava fazer sacrifício. E aí eu descobri que o meu sacrifício era menor diante da minha reclamação. E eu comecei a me sentir muito bem. E aí eu parei de correr e passei a andar. Se você corre todo dia o tempo inteiro, você não consegue enxergar o céu. Se você começa a andar, você enxerga o seu dia a dia completo. O ato da reclamação, ela concilia muito com o ato de não perceber os seus dias. O ato da gratidão te abre espaço para vivenciar o dia que você está presente. Vamos lá. A gratidão, ela fortalece a resiliência emocional, ou seja, você se torna mais resiliente, consegue trabalhar melhor as questões com o processo da gratidão. A gratidão estimula o otimismo. Mesmo que você está vendo que a situação vai dar errado, você fala, não, eu vou fazer alguma coisa vai dar certo. Mas se tudo der errado, eu aprendi ao que não fazer. Ponto. Já é um aspecto interessante de se aprender, né? Ah, Rogério, eu errei em tudo. Tá, agora você sabe que você não faz. Então vamos fazer diferente. Vamos atender uma outra expectativa de vida. Abaixa, bota para baixo. A gratidão promove empatia. Muita gente tem dificuldade de ser empático. Mas como que ela vai ser empática com o outro se ela não é consigo mesma? Quem reclama o tempo inteiro, inclusive, tem uma autocobrança. Se eu me cobro demais, eu não consigo identificar no meu dia a dia o que ser grato por mim mesmo. Porque tudo que eu faço dá errado. Eu vou plantar a planta morre. A planta seca. Pelo amor de Deus, o que eu faço da vida agora? Então, como que você pode melhorar esse processo? Com o processo da gratidão. Se você é empático consigo mesmo, com as suas questões, habilidades, dificuldades, você começa a observar o outro também e tem espaço para ser empático com o outro. Isso funciona literalmente no cérebro, tá? Em duas partes principais. Córtex pré-frontal, é um pedacinho daqui da frente, e o giro cingulado, que é lá no meio, que é o córtex do giro cingulado, que envolve o processamento emocional e na tomada de decisão, que é o córtex pré-frontal. Lembra que eu falei da memória? Que a gente está perdendo? Né? O processo de gratidão, ele amplifica o córtex pré-frontal, então ele trabalha inclusive na questão do esquecimento. Você diminui o esquecimento e começa a racionalizar mais facilmente, tá? E o giro cingulado possui um papel importante na regulação emocional. Ele processa a nossa tomada de recompensa e controle de erro. Ah, fiz o Enem, fiz a prova, não tirei a nota que eu queria, não volto mais a fazer. Opa, não, vou me esforçar e identificar onde eu tenho que me esforçar. Aí eu vou, aí eu consigo. A gratidão, ela gera esse processo, né? Ela trabalha no nosso corpo caloso, que é o corpo do cérebro. Então ela movimenta e modifica a nossa estrutura biológica do cérebro, né? Foi? Acho que acabou. Mais uma. Ah, pra gente fechar. Que aí é uma coisa muito importante. Toda vez que eu falo de gratidão, tem gente que fala pra mim, eu não tenho a que ser grato. Né? Eu falo sempre uma coisa, todo mundo tem alguma coisa para ser grato na vida. Pelo menos alguma coisa você tem como um ponto de gratidão. E aí eu trouxe uma outra técnica para vocês, que é uma técnica da Gestalt terapia, que é a técnica relacionada a figura e fundo. Tá? Figura, elemento central da percepção. Fundo, contexto que envolve a figura. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo olha para mim agora. Não tira o olho de mim. Mesmo olhando para mim, vocês conseguem ver a projeção? Sim, agora todo mundo olha para a projeção. Foca na projeção. Mesmo focando na projeção, vocês conseguem me ver? Só que eu fico meio embaçado, correto? Isso é figura e fundo. Quando você foca numa coisa, a outra fica meio embaçada. Mas ela deixa de existir? Não. Então a pergunta é onde está o meu foco. Não existe um dia cheio de coisas ruins ou um dia cheio de coisas boas. O interessante é aonde está o teu foco. Eu saí do lugar? A projeção saiu do lugar? Então quem mudou de foco? As pessoas, vocês. As coisas não modificam de lugar. Quem se modifica é a nossa própria visão. Passa aí. O que vocês estão vendo nessa imagem? Um casal de idosos. Uma pessoa tocando violão. Não é? Uma menina aqui, tocando violão aqui, uma outra pessoa sentada aqui, aí aqui é um senhor, aqui é uma senhora.
Agora todo mundo está vendo tudo, não é? Isso aqui é um teste de percepção, justamente para vocês perceberem isso. Nessa imagem tem os idosos e tem as pessoas. Tem o violinista, tem a mulher lá atrás, tem tudo. Todo dia tem tudo de bom e ruim. A pergunta é, nesse dia, qual que está o teu foco? Se tudo está muito ruim, onde está o teu foco? Quando a gente fala de gratidão, eu falo para isso. Para alterar o teu foco para aquilo que é positivo na vida. Para aquilo que tem um sentido legal. E aí você consegue trabalhar. Rogério, o fato de eu fazer isso, eu não vou sentir mais dor nenhuma? Não vou sofrer mais? Claro que não. A diferença é que você se disponibiliza para trabalhar essa questão de sofrimento, para essa questão de tristeza. Oi? Quê? É uma garrafa de barro. Agora o que é? É garrafa de barro. Né? Aliviar a tensão. Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podem entrar em contato, tá?